Em meio às tensões crescentes entre OTAN e Rússia, agora foi a vez do Reino Unido, um dos países mais poderosos de toda a aliança, montar um plano de convocação dos civis para lutarem a Terceira Guerra Mundial. Tudo isso porque o exército britânico é hoje o menor de toda a sua história. E o que a história prova é que quantidade também é qualidade. Parece que a convocação de civis se tornou o padrão nos países da aliança. Já aconteceu com a Holanda, com a Suécia e agora com o Reino Unido. Quer entender tudo o que está acontecendo neste momento, nessa tensão entre a OTAN e a Rússia? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E hoje vamos falar justamente aí dessa possível convocação de civis britânicos para lutar a Terceira Guerra Mundial. Parece que cada vez mais a OTAN e a Rússia estão se preparando para um conflito que pode sim ter proporções globais. Será que essa Terceira Guerra Mundial de fato vai acontecer? Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, claro, deixa eu pedir a sua força, a sua moral. Você sabe, eu tenho falado aqui diariamente que o YouTube simplesmente parece que quer acabar com todos os canais que falam de atualidade, de política, de conflitos e de temas sensíveis e polêmicos. Simplesmente monetização e alcance estão sendo completamente cortados. Então, para que esse canal e todos os outros desse mesmo assunto, dessa temática, possam sobreviver aqui no YouTube, eu vou precisar do seu apoio, da sua inscrição. Vai lá embaixo agora, botãozão vermelho para nós chegarmos aos 100 mil inscritos. Tá cada dia mais difícil chegar nessa meta com a falta de alcance dos vídeos e aqui do canal, mas com a sua ajuda, com a sua inscrição nesse momento, deixando o seu like, o seu comentário, comenta aí a respeito disso. Você acha aí que vai rolar a Terceira Guerra Mundial? Deixa nos comentários, porque galera, esse combo aí de inscrição, comentário e like é muito importante para o crescimento do canal. Sei que estou me estendendo, fica uma coisa um pouco chata, mas eu preciso muito da sua ajuda. Lembrando que você também pode se tornar membro por R$ 7,99, baratinho e é uma força gigantesca. Beleza? Recado dado, pedido de ajuda feito, bora pro assunto de hoje. Reportagem que eu separei para você de um portal, né, de um site meio diferentão aí. Raramente eu trago ele aqui, já trouxe, mas é bem raro. Digital Press Brasil. Nossa, falei um Brasil aqui, né? Digital Press Brasil, fazendo aí um aportuguesamento aí da língua inglesa. Se liga no título aí, ó. Civis britânicos podem ser convocados para a Terceira Guerra Mundial, adverte general do Exército. E por que isso? Por que dessa necessidade agora? Bom, primeiro, por conta das tensões entre Rússia e OTAN. Tá acontecendo isso aí, não é novidade para ninguém, principalmente para você que acompanha aqui o canal. Mas o grande problema, galera, é que simplesmente o exército britânico, esse que você vê aqui na imagem, hoje é um dos exércitos, aliás, hoje é o exército menor de toda a história do Reino Unido. O Reino Unido que já foi gigantesco, com o ditado "o sol nunca se põe no reino da rainha", porque a Inglaterra tinha terra em todos os continentes. Inglaterra, o Reino Unido, beleza? A gente fala Inglaterra porque é o centro do Reino Unido. Eles tinham terra, colônias na África, na Ásia, na América, em todos os lugares eles tinham terra. E agora já não é mais assim. O exército britânico, desde o final da Guerra Fria, ele se modernizou. Ele é sem dúvida um dos exércitos mais modernos do mundo. Tem aí porta-aviões, eles têm aviões ultramodernos, eles têm mísseis, eles têm tecnologia. Só que a história já prova, principalmente com a própria Rússia, que quantidade também é qualidade. Não adianta você ter apenas qualidade e tecnologia se você não tiver quantidade, se você não tiver pessoas, soldados para utilizarem toda essa tecnologia. E o Reino Unido precisa urgentemente aumentar a quantidade, o efetivo de militares na ativa para defender o país. E quanto antes eles fizerem isso, melhor será para o país. Eles terão aí soldados mais bem preparados. A população civil, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, desde o fim da Guerra Fria, não se interessa mais pelas Forças Armadas porque entendiam que a Rússia não era mais uma ameaça como era a União Soviética. Muitos países passaram por esse processo de desarmamento, ou melhor, de desmobilização das suas Forças Armadas e principalmente de pessoal. Sabe quem vem alertando há tempos a Europa, principalmente os países membros da OTAN, com relação a esse tamanho diminuto? Sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que pode ser que volte a ser presidente dos Estados Unidos nas eleições que acontecem esse ano em
em novembro. Mas então, se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender o que a reportagem traz aí, ó. Em meio à crescente tensão internacional, o Reino Unido se vê diante da possibilidade de convocação militar, conforme alerta o general Sir Patrick Sanders, chefe do Estado-Maior. Em um discurso na Conferência Internacional de Veículos Blindados, nesse lugar que eu não sei falar a pronúncia disso, o general enfatizou a necessidade de uma mudança na mentalidade pública para enfrentar a ameaça iminente. Porque, galera, a guerra se vence primeiro em casa, principalmente convencendo a opinião pública. A opinião pública inglesa precisa entender que a Rússia voltou a ser uma ameaça. O Putin e a Rússia é uma ameaça à paz na Europa e, consequentemente, à paz mundial. Tanto quanto eram na época da Guerra Fria. E o Reino Unido, na época da Guerra Fria, era um dos países mais importantes no contexto da Guerra Fria e da OTAN. Quem não se lembra aí das séries, né, dos filmes emblemáticos do maior espião do mundo, o 007, o James Bond? Sim, ele trabalha no serviço secreto inglês. Então, a Inglaterra sempre foi muito envolvida, né, no período da Guerra Fria aí, com espionagem, com desenvolvimento de tecnologias. A Inglaterra sempre foi muito importante. Mas lá em 91, fim da União Soviética e a falência completa do sistema socialista e da própria Rússia, a própria opinião pública deu o quê? Aquela relaxada. Tempos de paz fazem isso, dão aquela relaxada. Veja o próprio Brasil. O Brasil vive em paz desde a Guerra do Paraguai. É por isso que nós temos um exército muito aquém, muito deficitário. Gente, quando eu falo exército, tá? Forças armadas de maneira geral. Só porque o exército fica mais fácil para o grande público aí, né, entender. Então, o nosso país, né, que vive numa região de paz, o Brasil um pouco investe nas suas forças armadas. Ela é relevante para o contexto latino-americano, mas ela é pífia se comparada às grandes potências do mundo. E a Inglaterra meio que entrou nesse jogo, a própria opinião pública. Vamos cortar investimento, né, os políticos, os primeiros ministros que estavam sendo eleitos, vamos cortar investimento, principalmente na parte de pessoal, que é uma das coisas que mais se gasta dinheiro. E simplesmente hoje eles têm um exército bastante pequeno, que não é suficiente, mas assim, de forma alguma é suficiente para lutar contra o gigantismo do exército russo. Veja, só para a invasão da Ucrânia foram 100 mil soldados na primeira leva, depois houve aí a convocação de reservistas, depois convocação e contrato de mercenários e pessoas que resolveram lutar ali por contrato, e isso aí passa da casa quase que de 500 mil de soldados, coisa que o Reino Unido não está nem próximo de ter. Último parágrafo aqui, ó. Sir Patrick, que é o general aí que fez o comentário, expressou preocupação com o tamanho reduzido das Forças Armadas britânicas, destacando a importância de mobilizar a nação diante da ameaça russa. Como eu disse, primeiro vencer a guerra em casa, a guerra da narrativa e da opinião pública. Embora descarte o apoio ao alistamento militar, o general enfatiza que os britânicos devem pensar mais como tropas e estar preparados para uma possível convocação caso a OTAN entre em guerra com a Rússia. Ou seja, ele não está defendendo agora, nesse momento, uma convocação generalizada de todo mundo que pode, né, servir. Mas é o seguinte, é mudar a mentalidade da população, que isso pode vir a acontecer. Sendo muito sincero, pegando um paralelo e jogando para a realidade latino-americana e brasileira, eu acho que o Brasil, galera, deveria sim se preparar para um conflito que eu acho que possivelmente pode vir chegar às nossas portas. O Brasil precisa de muito mais efetivo para cobrir um território gigantesco. O Brasil é praticamente um continente e nós precisamos de fazer algo que isso a Inglaterra não deixou de fazer, né? Investir em tecnologia. Mas, infelizmente, tecnologia depende de duas coisas básicas, tá? Muito dinheiro e tempo. E algo que talvez a gente não tenha, talvez nenhuma das duas coisas, nem dinheiro nem tempo, porque parece que esse grande conflito mundial está se aproximando. A minha análise é: o mundo hoje é muito parecido com o mundo dos anos 30, aquele que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo antes de 1914, o que antecedeu justamente a Primeira Guerra Mundial. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo e eu vou estar aqui para analisar tudo e trazer para você a minha opinião, porque essa é apenas a minha contribuição, é apenas o que eu penso a respeito do tema. Mas e você? O que você pensa a respeito disso? Você acha que a Inglaterra tem que se modernizar? Aliás, tem que aumentar o efetivo, porque moderna ela já é? Você acha que esse conflito Rússia e OTAN vai acontecer? E quem vai atacar primeiro? Rússia ataca a OTAN ou OTAN ataca a Rússia? Como é que esse conflito vai se desenrolar? E o Brasil? Qual o papel do Brasil em um conflito lá na Europa e na região da Ásia, talvez pegando um pouco de Pacífico aí? O que vai acontecer? Quero saber a sua opinião, dando aquela força, dando aquela moral, comenta, coloca aqui nos comentários. E chegando até aqui é muito simples, você vai clicar aqui, ó,
clica aqui, logo do canal, para você se inscrever, dando essa força, essa moral pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Deixa aí seu like é importante demais. Ó, eu nunca coloquei meta no canal, eu nunca achei isso muito legal, mas hoje eu vou colocar uma meta, vou lançar aí uma meta. Será que a gente consegue chegar aí a 1000 likes? 1000 likes no vídeo? Deixa aí, galera, 1000 likes no vídeo vai ser muito importante aí para que o canal ganhe relevância, né, ganhe tração, uma vez que o YouTube tá cortando o alcance de todos os canais dessa temática. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui. Eu volto amanhã com mais um episódio de Eu Atualizei. Fica com Deus. Beijo do Toby e fui!